tem interpretado algumas das mais icónicas personagens do cinema. Vito Corleone, Jake LaMotta. Travis Bickle. Estás a falar comigo? Robert De Niro não é um ator qualquer. Tem-se levado a perigosos extremos para interpretar os seus papéis. Fez os outros atores recear que pudesse morrer. E a sua dedicação feroz ao cinema tem-se estendido para lá das filmagens. Começou a gritar comigo ao telefone. Só pensei, o tipo do doutor em Rave 5 está a gritar comigo. Que maravilha! E após mais de 70 filmes, De Niro tem feito pasmar o público com interpretações tão assustadoramente realistas que por vezes é difícil distinguir o homem do ator. Era tão veemente nesse filme que pensávamos que era mesmo um taxista à beira de endoidecer. Ator do método, artista sem cedências, lenda do cinema. De Niro é mesmo um ator super estrela. Robert De Niro. Em 1969, o ator de 26 anos Robert De Niro só tinha entrado em alguns filmes de pequeno orçamento. Porém, o veemente ator do método tinha levado muito a sério esses papéis. A sua dedicação e o seu perfeccionismo vão ao pormenor. Tudo tem de ser perfeito. Quando foi escolhido para contracenar com a atriz Shelley Winters no filme O Dia da Violência de Roger Corman, De Niro mostrou até onde iria para interpretar um papel. Levou muito a sério o seu papel nesse pequeno e modesto filme de exploitation. Como faria o papel de drogado, decidiu perder peso e só beber água e tomar vitaminas. Perdeu uns 13 quilos. O que fez o Roger Corman e os outros atores recear que ele pudesse morrer. Preocupada com a saúde de De Niro, a colega e amiga Shelley Winters falou com o zeloso jovem ator. A Shelley Winters pensou mesmo que ele ia morrer. Disse-lhe uma coisa que ficou famosa. O teu papel é bom e o filme é importante, mas não merece que morras. E o De Niro respondeu, claro que merece. Para Robert De Niro, a arte exigia empenhamento total, uma lição que tinha aprendido ainda muito novo. Robert Mario De Niro Jr. nasceu em 17 de agosto de 1943 de Robert De Niro Sr. e Virginia Admiral, em Nova York. O Robert De Niro cresceu em plena fase boêmia de Greenwich Village, em Nova York, nos anos 40 e 50. Greenwich Village era o epicentro do jazz, da arte e da literatura. Era lá que se centrava a cultura da época. O pai do De Niro era pintor. Muitas vezes estavam lá pessoas como Tennessee Williams, o Jackson Pollock, pessoas que ele via ainda criança e que talvez o fizessem querer levar uma vida artística. Sentiu-se encorajado a fazer isso. Foi muito influenciado pelo pai e pela arte que lhe corria no sangue. Ainda hoje é uma parte importantíssima da sua autoimagem. O trabalho do meu pai tinha um certo elemento romântico, muito emotivo e ingênuo e ao mesmo tempo sofisticado. Ele tinha um estúdio em Soho, que agora está na moda, mas que naquela época bem podia ser na Sibéria. Como os pais se separaram amigavelmente quando ele tinha 2 anos, ele via o pai regularmente, mas durante longos períodos só via a mãe. Tinha um apartamento na 14ª rua. Eu ia à casa da mãe dele. Era uma mulher muito generosa, muito meiga, era muito simpática. Robert ficou a viver com a mãe, mas Robert Sr. continuou a exercer nele uma profunda influência. Na verdade, foi o pai quem fez Bobby conhecer a profissão que lhe consumiria a vida de adulto. Levava-o ao cinema. Foi lá que ele viu o Marlon Brando, a Greta Garbo, pessoas que o inspiraram. Ao chegar a casa com o pai, representava para a mãe cenas que tinha visto. Era uma atividade divertida em família.
Então, um novo emprego da mãe deu a conhecer a De Niro um novíssimo mundo. Como ela tinha de ganhar o sustento, fazia várias coisas. Creio que uma era a impressão em offset, da telegrafia e afins. Um dos clientes era a New School. Em troca do trabalho que ela lá fazia, deixavam o filho frequentar aulas de representação. Aos fins de semana ele tinha aulas gratuitas no mesmo palco em que o Marlon Brando tinha representado e com isso ganhou gosto pela representação. O seu primeiro momento num palco foi no papel do Leão Cobarde, de O Feiticeiro de Oz. Foi um papel que atualmente muitas pessoas pagariam para ver. Extrovertido no palco, De Niro adquiriu uma personalidade bem diferente noutros lados. Em pequeno, Robert De Niro era um solitário, um miúdo pálido e introvertido. Chamavam-lhe Robertinho de Leite, por ter um tom de pele muito pálido. Era um miúdo calado que guardava tudo para si e preferia ir para a esquina ler banda desenhada. Era um rapaz muito calado, nunca falava. E como aluno liceal de 16 anos, parecia importar-se pouco com o estudo. Não era bom aluno e sabia isso porque não ligava à maioria das disciplinas. Assim, estava à beira de chumbar e de ter de deixar o liceu. Não tinha notas muito boas e perdeu o ano. Teve a opção de repetir ou frequentar as aulas de verão. Em vez disso, Bobby decidiu desistir do liceu e dedicar-se à representação. Ele disse que ia para uma escola de representação e eu não entendi, pois não percebia nada disso. Quem nascia naquele bairro naquela época não queria saber de representação. Embora os amigos estivessem céticos, os pais apoiaram-no. Apoiavam-me em tudo o que eu quisesse fazer, especialmente se fosse nas artes. Foi aí que se inscreveu em verdadeiras aulas de representação, dadas pelos lendários Stella Adler e Lee Strasberg. Adler e Strasberg eram veteranos muito conceituados do teatro e do cinema e professores respeitados, que ensinavam uma forma muito empenhada de representar, chamada o método. Na representação pelo método, procura-se permanecer na personagem para sentir a vida através dessa personagem, quer as câmaras estejam a filmar, quer não, ou quer se esteja no palco ou não. Trata-se não de representar, mas sim de viver os papéis. Se temos o papel de corredor da maratona, fazemos uma maratona. Logo que entrou no método, foi como ir de foguetão à lua. Gostava muito de aprender, não se cansava de estudar, só pensava nisso. Havia intensidade, paixão, entrega. Ele comprava coisas em lojas de usados, como casacos e chapéus, para criar as personagens e pesquisá-las. Penso que a Stella Adler e outros professores que o De Niro teve no início foram dos primeiros a perceber que ele era o novo Marlon Brando. 3 anos a refinar a sua arte com Adler e Strasberg. De Niro, com 19 anos, começou a prestar provas. O seu sucesso inicial surgiria ao encontrar, por acaso, outro interessado no mundo do cinema. O De Niro estava em Nova Iorque a prestar provas para diversos papéis, para tornar-se conhecido de qualquer modo. Ia de bicicleta. Então soube de uma prova pedida por um jovem estudante de cinema. O estudante de cinema de 23 anos chamava-se Brian De Palma. Estava a trabalhar num projeto de estudantes, uma comédia intitulada Festa de Casamento. Prestou uma prova para o Brian De Palma. Disse um texto de uma forma que talvez até fosse perfeitamente aceitável para o papel em questão. Mas ele achou que tinha sido muito mau. Pediu que lhe dessem 20 minutos e saiu da sala. Eles esperaram tanto que iam chamar o seguinte. Aí o De Niro voltou, já dentro da personagem. Ele leu o texto de uma maneira que os arrasou. Foi escolhido. De Palma escolheu Robert para o papel secundário de Cecil, na comédia acerca de um jovem noivo que conhece os futuros sogros. So you go out and you sit with the relatives for about a half hour. You sit with them and they listen to, they talk about the cats, they talk about milk. So you can't stay with them. So you have to go down to the one place where there's life, the beach. Ele não ganhou praticamente nada com esse filme, $50. Achou que ia ganhar $50 por semana não enriqueceria. Estava a esforçar-se por ganhar a vida como ator. Embora não fosse um grande progresso, para De Niro foi um começo. Com 19 anos, já podia considerar-se um ator com trabalho. Não teve de esperar muito até lhe ser proposto um papel no maior filme da década, mas recusou.
Nascido numa família boémia na cidade de Nova York, Robert De Niro tinha desistido do liceu para fazer vida de ator. Porém, o seu primeiríssimo papel, num filme de pequeno orçamento intitulado Festa de Casamento, pouco o tinha ajudado a progredir na carreira. Para o De Niro, nem tudo caiu do céu como se pensa. Não nasceu estrela de cinema nem começou logo a representar, teve de trabalhar muito. Queria tornar-se conhecido e prestava provas para todos os papéis que pudesse conseguir. Em 1969, Robert, com 26 anos, tinha entrado em alguns filmes obscuros, entre eles uma segunda colaboração com o realizador Brian De Palma, um drama para cinemas de reposição intitulado Greetings. Nenhum tinha causado grande impacto, mas, através de uma antiga colega da Escola de Arte Dramática, surgiria um papel mais destacado. Um dos seus colegas era amigo da atriz Shelley Winters e disse que ela tinha de conhecer um miúdo chamado De Niro, que era digno de ser visto. Shelley Winters já tinha ganho 2 Oscars. Tinha se tornado amiga do De Niro, como uma mentora. Ela gostava de ser madrinha. Era uma pessoa muito extravagante e extrovertida. E penso que gostava muito de cultivar e ajudar jovens atores. Foi uma das pessoas que o ajudaram no início. Sem essas pessoas, ele talvez não tivesse estado no lugar certo, na altura certa, para mostrar o talento que tinha e vencer. Em 1969, Winters preparava-se para trabalhar com Roger Corman no filme O Dia da Violência. Na verdade, Corman continuava a tentar encontrar alguém para o papel menor, mas essencial de Lloyd, o filho drogado de Winters no filme. A Shelley Winters sugeriu De Niro para o papel de um dos filhos. Ele prestou provas para o Corman e conseguiu o papel. Porém, antes de aceitar esse papel, o ator, que viria a ser conhecido pela sua abordagem calculista aos papéis e pela preparação intensiva, estava estranhamente mal preparado para uma cena fulcral. Havia uma cena em que eles fugiam. Ele conduzia o carro e a Shelley Winters disparava pela janela. O Roger Corman mandou parar tudo e disse: "O carro estremecia todo, está tão descontrolado porquê?" O Robert respondeu: "É porque não sei conduzir, não tenho carta de condução." Estreado em 1970, O Dia da Violência tornou-se um filme de culto. Embora não fosse um êxito comercial, De Niro estava a dar que falar. Entrava em muitos filmes realmente maus e muitos de pequeno orçamento, mas quem o conhecia sabia que ele ia vencer, só restava saber quando. A sua fama cada vez maior conferiu-lhe uma nova oportunidade, com potencial para transformar o pouco conhecido De Niro numa estrela. O livro Padrinho era um grande êxito de vendas. Toda a gente queria saber como seria o filme e quem seriam os atores. Havia uma grande expectativa. O Padrinho contava a história de um chefe mafioso já velho que passava o testemunho ao filho. O realizador Francis Ford Coppola chamou vários atores para escolher o que faria o papel fulcral de Michael Corleone. No mundo cinematográfico de Hollywood, houve uma chamada geral para todos os que pudessem passar por italianos. O De Niro, que já tinha feito alguns filmes, foi chamado para a audição. Aquele iria ser o tal filme, e foi por isso que ele conseguiu Marlon Brando para o papel principal. Quanto aos papéis dos mais novos, Sonny e Michael, todos os queriam. O Al Pacino e o Sylvester Stallone suplicaram para terem qualquer papel no filme. Stallone diz que até lhes propôs limpar o estúdio depois das filmagens se não fosse escolhido. Percebia-se que quem conseguisse aqueles papéis poderia vir a ser um grande ator nos anos 70. O De Niro estava na mira para o papel de Michael Corleone e talvez também para o de Sonny Corleone. Era um dos muitos atores que o Coppola tinha em vista, como Al Pacino, o James Caan e o Robert De Niro. Conseguir o papel destacado de Michael podia ser o catalisador para fazer arrancar a carreira de De Niro. Mas a escolha de atores não foi assim. Decidiram-se pelo Pacino para o papel de Michael e pelo James Caan para o de Sonny. O De Niro ficou de fora depois de ter investido muito tempo e energias e de sentir que tinha muito com que contribuir. Mas não estava escrito que seria assim. Coppola sabia que queria o Al Pacino e o James Caan para esses papéis. Gostou da prova do De Niro, mas já tinha alguém para os papéis de Michael e Sonny. Propuseram ao De Niro um papel menos importante em O Padrinho, o de Poligato. Como era um papel secundário muito menos importante, não era algo que ele quisesse muito fazer e por isso recusou para entrar num filme intitulado Mafiosos Enlatados. O Al Pacino, que faria o papel principal nesse filme, tinha desistido e o De Niro aproveitou a vaga.
Quando Mafiosos Enlatados e O Padrinho estrearam nos cinemas da América, pareceu que a aposta de De Niro tinha falhado. Mafiosos Enlatados fracassou. O que se tornou um clássico foi O Padrinho, é claro. O filme tornou-se o maior do ano e, indiscutivelmente, o maior da década. O De Niro percebeu que talvez não devesse tê-lo deixado passar. Imagino que o De Niro ficasse um tanto decepcionado. Talvez pensasse que tinha feito mal. Mas sendo um ator com trabalho, tinha pensado que tanto poderia aceitar um papel menor como aceitar um papel principal. Não podemos criticar essa decisão. Um ator tem de trabalhar. Com 1972 a chegar ao fim, Robert De Niro, com 29 anos, viu fracassar o seu primeiro papel principal num filme importante. Porém, o velho conhecido do bairro ia reaparecer e repor no bom caminho a carreira de Bobby. Em 1972, Robert De Niro, com 29 anos, tinha deixado passar uma oportunidade de trabalhar no filme mais celebrado do ano, O Padrinho. O seu primeiro filme de fundo importante tinha sido um fracasso de bilheteira e a sua promissora carreira estava a começar mal. Mas a sua vida pessoal tinha melhorado num restaurante local onde ele tinha conhecido Diane Abbott. Diane Abbott era uma modelo muito bela que se interessava por tudo, desde o jazz até à representação. Ela e o De Niro conheceram-se. Era empregada num restaurante de Nova York. Ele estava sempre a convidá-la para sair e ela recusava. Ele insistiu cada vez mais até que, por fim, ela aceitou. O talento e a beleza dela tinham qualquer coisa que o fez perceber que queria partilhar a vida com ela. A relação depressa se tornou séria. De Niro e Abbott mudaram-se para o apartamento de Nova York de De Niro e em 1976 casaram. Ela tinha um filho de uma relação anterior. Quando casou com o De Niro, ele adotou essa criança e depois ambos tiveram um filho no primeiro ano do casamento. De Niro também ia criar uma relação profissional. Era amigo de Brian De Palma desde que tinha trabalhado no filme de estudante deste realizador em 1963. Em 1972, De Palma apresentou Robert a outro cineasta, que ajudaria a moldar o resto da sua vida. O De Palma e o De Niro tinham ficado amigos. O Brian apresentou a um realizador de 30 anos que era o Martin Scorsese. O Martin Scorsese era amigo do Brian De Palma. Os três estavam numa festa de Natal do bairro. O Scorsese olhou para ele e disse-lhe que o conhecia. De Niro respondeu que não o conhecia. Então Scorsese perguntou-lhe: "Não estavas sempre na rua Hester?" Sim, eras o miúdo a quem chamavam Robertinho Leite por seres pálido." O De Niro respondeu que sim, que era ele. Começaram a falar da rua Hester, da Village e do bairro italiano e tornaram-se grandes amigos. Em 1972, Martin Scorsese era um cineasta de Nova York que tinha conquistado alguma fama pelo seu filme indie Boxcar Bertha. Martin tinha esperança em que o seu novo filme, Os Cavaleiros do Asfalto, estabelecesse a sua fama de realizador em ascensão. Os Cavaleiros do Asfalto gira em torno de um bar da Baixa de Manhattan e das personagens com relacionamentos que se interligam. Passa-se no bairro italiano e é acerca de um vadio que tenta vencer nas ruas. Scorsese teve luz verde para fazer o filme. Ao procurar os atores, lembrou-se da energia do tal miúdo De Niro. Falou-lhe dele fazer um papel que acabou por ser o de Johnny Boy. Quando De Niro, com 29 anos, aceitou o papel de Johnny Boy, Scorsese nem fazia ideia de como a sua jovem descoberta seria veemente. Nesse filme, fazia o papel do mais doido e descontrolado dos durões do bairro italiano. Uma coisa que as pessoas ficaram a saber acerca de Os Cavaleiros do Asfalto, sobretudo os que trabalharam com De Niro, foi que ele seguia o método. Mesmo quando as câmaras não estavam a filmar, ele continuava a ser a personagem. Grande parte desse realismo transparece de tal modo que nos faz ter medo da personagem. E foi exatamente isso que ele procurou levar para aquele filme. Para os cinéfilos, a intensidade de Robert traduziu-se num desempenho como nenhum outro. Os Cavaleiros do Asfalto é mesmo um dos grandes anúncios da história de Hollywood a anunciar a chegada de um jovem novo ator poderoso. Quando aparece como Johnny Boy, De Niro põe uma bomba num marco de correio, afasta-se a correr e então a bomba rebenta. Tanto quanto percebemos, fez isso talvez só para se divertir, o que é uma coisa totalmente psicótica. Em poucos segundos, vemos que aquele sujeito, que talvez seja doido varrido, também está cheio de demónios.
Escolhido para fechar o Festival de Cinema de Nova Iorque de 1973, Os Cavaleiros do Asfalto recebeu grandes elogios da crítica. Teve menos êxito em termos de receitas, mas abriu novas portas a De Niro, entre elas, poder aproveitar uma oportunidade que tinha desperdiçado anos antes. Uma das melhores coisas que aconteceram ao De Niro foi, de certo modo, horrível ter sido escolhido para o primeiro Padrinho e ter acabado por entrar noutro filme. O Coppola procurava alguém para o papel do jovem Vito em O Padrinho 2. Lembrou-se do De Niro, já o tinha visto no filme Os Cavaleiros do Asfalto e tinha percebido que ele era o melhor para esse papel. Disse: posso usá-lo nas cenas de retrospectiva, no papel de Marlon Brando, ainda novo. Foi uma grande combinação, é claro. Resultou muito bem. E permitiu ao De Niro ter um papel muito mais destacado do que teria tido no primeiro Padrinho. Para mim foi uma grande oportunidade e mais ainda por ser com o Coppola. Sim, para mim foi ótimo. O modo de representar de Niro pelo método levou ao outro lado do globo para preparar-se para o papel. Ele tinha de falar muito em siciliano. Foi à Sicília onde aprendeu bem os dialetos. Estreado em 20 de dezembro de 1974, O Padrinho 2 tornou-se logo êxito junto da crítica e dos cinéfilos. Se Os Cavaleiros do Asfalto tinha posto Robert De Niro no mapa, O Padrinho 2 fez dele o mapa. Foi o que o fez dele uma superestrela como ator adequado a certos papéis. Ainda melhor, O Padrinho 2 valeu a De Niro com 31 anos uma indigitação para o prémio de melhor ator secundário. Após 11 filmes de fundo, ele tinha por fim progredido em termos comerciais e da crítica. Porém, na noite da entrega dos Oscars, O De Niro nem apareceu. Concorria com Fred Astaire e pensava que não tinha hipóteses de vencer o favorito sentimental. Concorria com Lee Strasberg, o seu professor de representação, e com Fred Astaire, que estava indigitado pelo papel em A Torre do Inferno. Tinha a certeza que não ganharia. mas Bobby teria uma surpresa na noite dos Oscars. E ganhou. Mas como não estava presente, teve de ser o Francis Ford Coppola a subir ao palco para receber o prémio por ele. Robert De Niro tinha finalmente tornado conhecido o seu nome como ator de grande profundidade e intensidade. Mas, na sua busca de realismo, De Niro levaria o corpo a novos limites e até assustaria os colegas. Em 1975, Robert De Niro tinha superado todas as expectativas. O trabalho do ator de 31 anos em O Padrinho 2 tinha-lhe valido um Oscar. Assim, porque teria o melhor jovem ator da América de ter um segundo emprego. Tentemos imaginar-nos em meados dos anos 70 em Nova Iorque. Chamamos um táxi e entramos, e ao volante está Robert De Niro, premiado com um Oscar. É uma das grandes histórias de Nova Iorque. Um ator chamou um táxi que era conduzido pelo De Niro e ficou um tanto confuso. Disse-lhe: Robert, vejo que o teu último filme não correu muito bem. O De Niro disse-lhe que aquilo era para um papel que ia fazer. O outro respondeu à moda de Nova Iorque: sim, já todos passámos por isso. E deu-lhe a gorjeta sem acreditar que aquilo era mesmo para um papel, pois julgava que o Robert estava acabado. O papel que De Niro tinha conseguido era o de Travis Bickle no filme Taxi Driver de Martin Scorsese. Para a sua segunda colaboração com Scorsese, o consumado ator do método mergulhou na personagem, tirando a carta de taxista e trabalhando com um táxi. É acerca de um taxista que vive no seu mundo, um veterano de guerra que fica cada vez mais perturbado e se torna obcecado com a ideia de matar um candidato político e também com uma jovem prostituta, interpretada pela Jodie Foster, ainda adolescente. Taxi Driver foi inspirado na história verídica de Arthur Bremer, que em 1972 tinha tentado matar o candidato à presidência George Wallace. De Niro fez tudo para entrar na mente perigosa do sociopata. O argumentista Paul Schrader lia em voz alta os diários de Arthur Bremer para perceber o raciocínio de uma pessoa perturbada. O De Niro ouvia tudo aquilo e absorvia. Estava tão convincente nesse filme que em algumas cenas pensávamos que não era um ator a representar, mas sim um taxista à beira de endoidecer que tinham encontrado em Nova Iorque. Até nas filmagens, o empenho de Niro no papel foi inquietante para alguns colegas. A Sybil Shepherd disse que quando estavam a filmar Taxi Driver, ele era agressivo e que ela o achava uma presença tão dominadora que até quando esperavam pelo início das cenas, ela não conseguia estar na mesma sala, tinha de afastar-se dele. Quando estreou no Festival de Cannes de 1976,
Taxi Driver recebeu o maior prémio, a Palma de Ouro. Também fez De Niro ser indigitado para o seu segundo Oscar. Mas a maioria dos cinéfilos recorda Taxi Driver por 4 palavras que nem estavam no argumento. Estás a falar comigo? Estás a falar comigo? Estás a falar comigo? No argumento dizia que Travis Bickle se olhava num espelho, só isso, mas eles desenvolveram. Conheço 2 versões da história. Uma em que ele usava uma velha técnica do método, que era ir repetindo uma frase com inflexões diferentes até acertar. E uma em que o Martin Scorsese estava a gravar o som dessa cena com o microfone de girafa e os auscultadores. E como havia muito ruído ambiente, ele achou que não estava a captar bem o diálogo. Mandou De Niro ir repetindo e depois separaria-as várias vezes. Mas quando viu como tinha ficado, achou que resultava. Taxi Driver consolidou a relação criativa e pessoal entre Robert De Niro e Martin Scorsese. Entre o Scorsese e o De Niro havia uma conexão tão boa como qualquer parceria no cinema. Bons amigos, como um casamento talhado no céu. Em finais dos anos 70, De Niro deixou Scorsese para trabalhar em O Caçador e foi indigitado pela 3ª vez para um Oscar. Mas Robert voltou para Marty em 1978 com um novo projeto invulgar. O De Niro entregou-lhe um livro sobre o Jack LaMotta e disse-lhe: é uma história que devíamos pôr em filme. Na altura, o Scorsese não viu história alguma, nem percebeu para que fazer um filme. Com o tempo, De Niro convenceu-o. Isto mostra que participou não só como ator, mas também a pesquisar e a produzir. Portanto, de certo modo, De Niro ajudou a criar o que talvez seja o melhor filme dos anos 80. Touro Enraivecido é acerca de Jake LaMotta, que foi pugilista nas décadas de 1940-50. É a história da queda de um homem, da loucura que lhe ia na cabeça. Depois do perturbante desempenho de De Niro em Taxi Driver, os seus novos colegas estavam apreensivos. Tinha-o visto em Taxi Driver e tinha-o achado doido, tinha ficado assustada com ele. Mas ao interpretar o meu papel, senti que ele me dava segurança, autoconfiança, e ele fazia sempre porque eu estivesse bem. Mas essa sensação de segurança foi posta à prova quando as câmaras começaram a filmar em abril de 1979. Havia uma cena em que ele falava comigo. Virou-se e eu devia ter percebido ao ver-lhe o ombro descair. Não reparei. Estava treinada para só reparar na cara dele. Bateu-me com tanta força que creio que até bati com a cabeça na parede. Não esperava. You hear what I said? You don't ever have any disrespect for me. You hear what I said? You hear what I said? All right, go in there. Então caí novamente em mim. Se tinha estado a divagar, nessa altura caí novamente em mim. Depois, ele perguntou-me se eu estava bem. Nunca esquecerei o olhar dele, nem o medo que senti. Nesse momento, não sabia quem era aquele homem. Era Jake LaMotta e eu não sabia o que ele era capaz. Desta vez, o ator do método levou o seu método a novos extremos, ao pôr à prova os limites do corpo. Nas cenas de boxe de Touro Enraivecido, vemos o sangue e o suor, vemos coisas a voar, vemos os murros a acertar. Ele treinou-se fisicamente para aquele papel. Tinha físico de pugilista. Estava em perfeita forma. Filmávamos primeiro os combates. Se o levássemos de carro a casa, a meio caminho ele saía e fazia o resto a pé. Era dedicado a esse ponto. Para retratar o declínio da sua personagem, De Niro sujeitou-se a uma transformação igualmente assustadora. Engordou 25 quilos para interpretar o Jack LaMotta já mais velho. Pararam as filmagens de Touro Enraivecido para que o De Niro pudesse engordar. Estava a ficar doente com tanta comida. No início gostava, dizia, vamos comer uma tigela de massa. Mas não creio que depois do terceiro batido alguma coisa lhe caísse bem. Quando o Touro Enraivecido chegou aos cinemas em dezembro de 1980, foi muito elogiado pela crítica. O filme foi indigitado para 8 prémios da Academia, incluindo o 4º para De Niro. Porém, com a carreira a florescer, a forma muito empenhada de representar de Robert tornou-se um fardo para o seu casamento de 3 anos com Diane Abbott. Uma das causas de tensão era o De Niro ser um ator do método.
Se um ator do método interpreta alguém como Jack LaMotta, torna-se Jack LaMotta 3 ou 4 semanas antes do início das filmagens. Quando vai dormir, quando se levanta, continua a ser a personagem, não a larga. Muitas vezes ao telefone perguntava-lhe: Bob, hoje quem és? Um dia era o touro enraivecido, outro dia era o padrinho. É difícil libertar-se das personagens. Diane Abbott esperava em casa pelo homem maravilhoso que é o Robert De Niro. Mas se o Robert De Niro estivesse a interpretar uma personagem má num dos seus filmes, não podia parar de sê-la e levava-a para casa. E era com essa personagem que a Diana Abbott ou os amigos mais chegados tinham de lidar, o que podia causar muita tensão. Em 1979, De Niro e Abbott separaram-se. Divorciar-se-iam oficialmente 9 anos depois. Com a sua celebridade a aumentar no alvorecer dos anos 80, Robert De Niro veria o seu nome ser notícia, mas não por ser ator. Em 1981, o trabalho de Robert De Niro em filmes como O Padrinho 2 e O Caçador tinha-o tornado um dos atores mais dotados da sua geração. Porém, ele também tinha ganho fama de proteger ferozmente a sua vida privada. É o ser humano que mais se protege do planeta. Tenho visto o De Niro ser entrevistado e é espantoso ver a muralha que ergue. Não é daquelas pessoas dispostas a contar tudo nem alguma coisa. Por vezes nem responde por palavras, faz só assim. E nós temos de perceber se está a dizer sim ou não. Não sabemos ao certo. Nunca percebi se ele não consegue ou não quer fazer-se perceber, por não querer desfazer o mistério e tornar-se uma figura pública acerca de quem todos sabem tudo. Tem sido rotulado de introvertido, mas é tão normal como qualquer um. Talvez não tenha mesmo nada para dizer-nos. Por vezes, também não falo, não tenho nada para dizer. Aprendi isso com ele. Mas o holofote mediático ia iluminar o intensamente reservado ator. Touro Enraivecido, a sua quarta colaboração com o realizador Martin Scorsese, tinha feito De Niro ser indigitado pela 4ª vez para um Oscar. A cerimónia de entrega dos prémios estava marcada para 30 de março de 1981. Mas os Oscars foram eclipsados por um acontecimento chocante. À saída do Hotel Hilton de Washington, o presidente Ronald Reagan foi baleado por um solitário mentalmente perturbado de 25 anos, chamado John Hinckley. A cerimónia dos Oscars teria lugar nesse dia, mas foi adiada por causa do atentado ao presidente Reagan. A cerimónia foi passada para o dia seguinte. Quando se dirigia para o pavilhão Dorothy Chandler de Los Angeles, De Niro nem fazia ideia que a sua ida aos Oscars e a notícia mais importante do país iam colidir. O De Niro chegou à cerimónia dos Oscars sem perceber que o motorista e os que o acompanhavam eram do FBI. O John Hinckley Jr. era um sujeito que parecia muito influenciado por Hollywood e pelos filmes de Hollywood. E ele sentia uma afinidade com o personagem Travis Bickle, que Robert De Niro tinha interpretado em Taxi Driver. Havia um paralelo sinistro com Taxi Driver, para que o De Niro tinha lido os diários de Arthur Bremer, um assassino político, e o filme tinha acabado por inspirar outro assassino político, chamado John Hinckley Jr. O John Hinckley, que acabou por ser um dos maiores fãs do filme, tinha-o visto várias vezes e tinha ficado tão obcecado com a Jodie Foster e tão inspirado com a violência que tinha decidido matar a tiro o presidente. Seria a sua maneira de mostrar o seu grande amor pela Jodie Foster. Mas nessa noite, De Niro ainda não tinha percebido a relação entre Taxi Driver e Hinckley. Quando estava no pódio a receber o Oscar por Touro Enraivecido, alguém lhe perguntou se achava que o Hinckley se teria inspirado em Taxi Driver para assassinar o Reagan. Ele tentou responder à pergunta e então pousou o microfone e foi-se embora. Porém, não seria a última vez que De Niro seria alvo reticente da atenção mediática. Em 1982, a sua vida pessoal foi notícia, a seguir a uma tragédia em Hollywood. John Belushi e o Robert De Niro eram amigos, porque tinha havido uma altura na carreira deste em que ele ia muito de Nova York para Los Angeles e tinha vivido temporariamente num hotel Chateau Marmont. Quando lá estava, via sempre o Belushi e os dois saíam juntos. A amizade surgiu porque, nessa época, ambos eram grandes talentos do cinema. Um grande ator sério do método, o outro, grande ator cómico.
E a amizade tinha surgido do respeito recíproco. Às primeiras horas da manhã de 5 de março de 1982, De Niro viu Belushi num clube noturno de Los Angeles. Combinaram encontrar-se mais tarde no hotel Chateau Marmont. Mas, ao chegar ao quarto de Belushi, Robert teve uma surpresa desagradável. Estava lá uma mulher, a Kathy Smith. O De Niro não quis estar perto dela, pois sabia que ela tinha amigos duvidosos e não queria nada com isso. Ao ver John Belushi com a Kathy Smith, foi-se embora. Mais tarde, o De Niro tentou saber onde estava o John, mas ninguém atendia o telefone. Mais tarde, nesse dia, De Niro e o resto do mundo souberam a notícia. John Belushi, o amigo de Robert, tinha morrido. Tinha tomado demasiada droga e tinha morrido. Creio que tinha apenas 33 anos. Mas não foi só uma perda pessoal. Também arrastou De Niro para um dos mais desagradáveis escândalos de Hollywood da década. Depois da morte de John Belushi, a Kathy foi para o Canadá, de onde foi extraditada a pedido das autoridades americanas. Kathy Smith deu uma entrevista ao National Enquirer. Foi citada como tendo dito que De Niro tinha visitado Belushi às primeiras horas da manhã do dia em que Belushi tinha morrido. A polícia quis falar com Robert De Niro, mas como ele estava na Itália a filmar, fez um depoimento telefónico para o grande júri. Custa-nos imaginar, porque atualmente as celebridades parecem viver dos escândalos. Mas julgo que o De Niro não quer passar essa fronteira. Tinha perdido um amigo, o que já era muito duro. Mas percebo que ser metido naquela história desagradável, com droga e tudo mais, o incomodasse muito. Porque é uma pessoa muito reservada. A atenção não desejada do público não impediu que a carreira de De Niro florescesse. Em finais dos anos 80 e início dos 90, foi indigitado para Oscars por Despertares e O Cabo do Medo. Mas quando a carreira começou a esmorecer, De Niro teve de aceitar o papel mais inesperado da sua vida. Robert De Niro tinha passado 30 anos a dar vida às mais icónicas personagens da história do cinema, mas tinha-se protegido dos olhares do público. Até que os meios de informação lhe tinham invadido a vida privada nos anos 80. Em 1988, após 9 anos de separação, tinha concluído o divórcio de Diane Abbott e tinha começado a sair com a modelo e fornecedora de restaurantes Doris Tookie Smith. A Tookie Smith era irmã de um estilista chamado Willie Smith. Era também uma modelo que se tinha tornado fornecedora e proprietária de um restaurante. Tinha uma personalidade fabulosa e era uma das autênticas lendas de Nova Iorque daquela época. Embora nunca casassem, estiveram juntos durante 10 anos e em 1995 tiveram gêmeos. Mas, em 1997, outra mulher tinha captado toda a atenção do ator. O De Niro conheceu a Grace Hightower quando ela era gerente de um restaurante fino na parte alta do East Side. Ela tinha-o informado de que tinham perdido a marcação dele. Um ano depois foi ter com ela e começaram a andar. Casaram em 17 de junho de 1997 e um ano depois tiveram um filho, Aaron. Enquanto a vida pessoal de Niro se tornava cada vez mais complicada, na quinta década de vida, a sua carreira parecia estar a esmorecer. Na década de 70, o Robert De Niro estava em alta. Era quase como se todos os filmes que fazia fossem quase obras-primas. Então, nos anos 90, a carreira teve uma viragem. Ele continuava a trabalhar muito, mas já não fazia escolhas icónicas, embora fizesse alguns papéis memoráveis em O Cabo do Medo e, claro, em Cidade sob Pressão, com Al Pacino. Mas tinha mesmo de fazer o papel de monstro de Frankenstein e adepto fanático? Numa perspectiva crítica, muitas pessoas acharam que ele tinha perdido o jeito. Podia ter caído no esquecimento. Penso que tomou uma decisão muito intencional, que foi não querer cair no esquecimento, não querer ser Robert De Niro, a lenda dos filmes dos anos 70, mas sim alguém que participasse a sério nos filmes dos anos 90. Em 1999, De Niro pôde atualizar a sua imagem de uma forma surpreendente. Uma Questão de Nervos era uma comédia que teria Billy Crystal num papel principal e seria realizado pelo veterano dos filmes cómicos Harold Ramis. Uma Questão de Nervos é a história de um chefe da máfia que começa a ter ataques de ansiedade e percebe que tem de ir a um psiquiatra. Deram-me um guião. O Billy seria o psiquiatra. Perguntei quem iria ser o chefe mafioso. O meu agente perguntou-me, e se for o Robert De Niro? Eu respondi que seria ótimo. Mas De Niro a fazer rir?
O consumado ator dramático teve de ser convencido antes de aceitar o papel. Também ajudei a convencê-lo a entrar no filme. Disse-lhe que acreditasse e confiasse em mim, que ficaria ótimo naquele papel, que as pessoas gostariam de vê-lo assim, e que ele tinha de brincar consigo mesmo porque todos o adorariam. Por fim, De Niro aceitou fazer o papel do chefe mafioso neurótico Paul Vitti, mas, quando as câmaras começaram a filmar, Harold Ramis viu que dirigir um perfeccionista como De Niro podia exigir muito. Foi lá uma jovem atriz de quem todos gostaram, mas que eu não achei adequada. Então recebi um telefonema do Bob que me disse que devíamos contratar essa rapariga. Respondi que não me parecia adequada. Ele disse, estás enganado, e começou a gritar comigo. Só pensei, o tipo do touro enraivecido está a gritar comigo. Que maravilha! Na manhã seguinte, ele veio ter comigo e abraçou-me. Eu disse-lhe que não se emocionasse, que estava tudo bem. Foi a última vez que me levantou a voz. Mas estava arrebatado com aquele filme e empenhou-se a fundo em todos os pormenores. A tensão de trabalhar com o Robert De Niro pode ser extrema, não porque ele seja temperamental nem difícil, mas sim porque é bom e leva tudo muito a sério. E é assim que queremos trabalhar. Por vezes não estamos a dirigi-lo, estamos só ali para que todos se calem enquanto ele trabalha. Por vezes eu dizia, corta, já está, ficou ótimo, Bob. E ele dizia, acho que temos de repetir esta cena. Eu dizia que era boa ideia. Quando Uma Questão de Nervos estreou em 5 de março de 1999, a aposta de Niro na comédia compensou. O filme foi um enorme êxito de bilheteira, rendendo mais de 170 milhões de dólares em todo o mundo, com o que se tornou o filme com mais receitas da sua carreira. Ainda melhor, revitalizou-lhe a imagem. Uma Questão de Nervos foi um êxito enorme. Fez as pessoas olhar para o De Niro de outra forma e dizer, esperem lá, este tipo sabe ser engraçado. Depois de Uma Questão de Nervos, ele fez Um Sogro do Pior e, a continuação, Uns Compadres do Pior, que também foram comédias de grande êxito. Uns Compadres do Pior rendeu 500 milhões de dólares em bilhetes vendidos em todo o mundo em 2004, um novo recorde para De Niro. Ele recebeu um cheque de 20 milhões e o filme consolidou-lhe ainda mais a fama de cómico. Aceitou fazer uma personagem cómica, mas fez-o de uma forma que troçava da sua imagem. Interpretou-a para fazer rir. Foi uma maneira ótima de passar de ator sério para ator cómico. Agora, quando alguém diz o Robert De Niro, o maior e mais veemente ator do nosso tempo, é curioso ouvirmos algumas pessoas perguntar, o de Um Sogro do Pior? Mas para Robert De Niro, o fim dos anos 90 não foi só uma altura para alargar os horizontes artísticos. Uma coisa que o De Niro fez recentemente foi começar a produzir projetos com a sua sócia produtora Jane Rosenthal. Criaram a Tribeca Productions. Na Baixa de Manhattan, onde ele vivia, a Tribeca, que se tornou uma das partes mais populares de Manhattan, ele acabou por criar uma comunidade, de que o centro é o Tribeca Film Center. De Niro abriu o Tribeca Film Center em 1998 como sede da sua produtora Tribeca Productions e de outras produções cinematográficas e televisivas filmadas na zona de Nova York. Nova York é a minha casa e prefiro sempre fazer um filme aqui a fazê-lo noutro sítio qualquer. Por vezes tenho de ir a outros lugares por diversos motivos, mas aqui é a minha casa e estarei aqui tanto tempo quanto possa, ou seja, muito. Em 2001, quando os ataques de 11 de setembro ao World Trade Center aconteceram muito perto da sua produtora Tribeca, De Niro pôs de lado o trabalho. Logo a seguir a 11 de setembro, o De Niro mandou estacionar um navio de cruzeiros ao largo da Baixa de Manhattan e, a partir de lá, com os amigos que tinham restaurantes na zona, forneceu comida às equipas de remoção dos destroços. Tornou-se num dos nomes do pós-11 de setembro que fez com que aquela parte especial de Nova York fosse reconstruída. Em 8 de maio de 2002, De Niro ajudou a revitalizar a comunidade cultural da Baixa, que tinha sido devastada pelos ataques, criando o primeiro festival anual de cinema Tribeca. Há 120 dias propusemos-nos criar um festival de cinema. O nosso objetivo era celebrar o poder do cinema, mas ainda mais importante, revitalizar o nosso bairro, que o 11 de setembro devastou. O Festival de Cinema Tribeca foi um esforço consciente do De Niro para fazer as pessoas voltarem à Baixa de Manhattan depois do 11 de setembro e deixá-los invadir-se no cinema sem terem de pensar no que tinha acontecido. Fez isso não para se promover nem aos seus filmes, mas sim para ajudar a sua cidade. É a confiança firme no poder do cinema que tem guiado De Niro através de quase meio século de filmes. E, enquanto que muitos atores de Hollywood deixam a fama eclipsar a arte, De Niro, o homem, parece desaparecer em cada papel.
o que faz dele um enigma fascinante e um dos maiores atores do nosso tempo. Tive a honra e o privilégio, que recordarei para o resto da vida, de ter trabalhado com ele e de ele me ter concedido a oportunidade de aprender com ele. O Robert De Niro fará filmes ainda durante muito tempo. É um grande ator ainda com muitos grandes papéis para interpretar. É mesmo uma das poucas pessoas que conheço que pegaram na fama, no poder, no dinheiro e no acesso a tudo para criarem algo com significado. E penso que a sua vida sempre procurou ter significado. Quando pediram ao Ernest Hemingway que se explicasse, ele apontou para uma resma dos seus livros e disse: leiam-nos. Tem mais de mim do que há aqui. Penso que o De Niro talvez dissesse o mesmo acerca dos seus filmes, que falam por si. Versão portuguesa, via satélite.